nós vamos aqui respeitar o vocabulário internacional de metrologia, tá vendo? E tudo que nós vamos falar aqui no curso, em termos de conceitos, nós vamos tirar desse vocabulário. Nós não vamos inventar conceitos, tá, pessoal? Não vamos realmente inventar nada a não ser usar o próprio vocabulário internacional de metrologia. Está aí na tela. Vocês conseguem baixar ele lá no site do Inmetro, gratuitamente em PDF. Qual é a vantagem de usar esse vocabulário? Vocês vão estar usando termos que são universais. O mundo inteiro deveria estar usando esse vocabulário. Por isso que chama ele de internacional, tá vendo? No Brasil, existe até uma lei, ó, é a Portaria 232, de 8 de maio de 2012, que diz que no Brasil, nós somos obrigados a usar a terminologia, isso é lei, né, tem peso de lei, nós somos obrigados à terminologia desse vocabulário, tá certo? Então nós não vamos fugir do que está lá no vocabulário, vamos respeitá-lo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque tem muita gente por aí que não respeita o vocabulário internacional de metrologia e depois cria uma confusão danada para a gente na hora que vai usar, ok? Então nós vamos usar esse vocabulário, vamos respeitá-lo, porque ele é muito importante para a gente. Bom, então, uma coisa que o pessoal pergunta muito aí, na maioria dos cursos, e nós vimos agora, né? Nós fizemos aí medição de uma massa usando 100 repetições. E eu disse para vocês, fazer 100 repetições é muita coisa. No laboratório a gente não vai conseguir fazer isso aí, né? Vai atravancar o negócio, vai travar o processo de medição. Agora, uma coisa é verdade, se a gente realiza apenas uma medição, nós sempre vamos ficar com uma grande dúvida sobre o valor medido. Certo? Essa grande dúvida, e a palavra dúvida é um bom sinônimo para incerteza. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, ó, se a gente realizar uma medição apenas, nós vamos ficar sempre com uma grande incerteza sobre o valor medido. Quando a gente faz apenas uma medição, a incerteza teórica do nosso resultado vai ao infinito. Vai ao infinito. É interessante isso aí, né, pessoal? Porque existe, inclusive, um ditado, não é bem um ditado, mas um dito popular entre os alfaiates, né? Aquele pessoal que faz roupa, de que é o seguinte, o ditado é o seguinte, meça várias vezes, porque você só vai cortar uma vez. Né? Por que meça várias vezes? Para ter certeza que o valor que ele está medindo está correto. Porque depois que ele cortar a perna da calça, cortar a manga do paletó, não tem mais volta. Se ele cortar e ficar pequeno, né, porque ele mediu errado, ele vai ter um problema para achar uma, né, não vai caber mais naquela pessoa, vai ter que modificar, vai ter que refazer de repente aquela manga e isso vai dar uma trabalheira danada. Então o que é que o alfaiate faz antes de medir, antes de cortar? Ele mede uma vez, ele confere, aí ele marca o tecido e ele corta. Por que ele confere N vezes? Para ter certeza que ele mediu corretamente, que ele não leu uma informação errada. É a mesma coisa aqui, ó. Quando a gente faz uma medição só, a gente fica com uma dúvida muito grande. Então, como diz aqui o texto, fazendo somente uma medição significa que o engano pode passar completamente desapercebido. Que engano é esse? Eu medir o valor errado, eu anotar o valor errado, eu fazer uma própria medição errada, ok? E eu não vou perceber por quê? Por que eu não vou perceber? Porque eu não tenho um segundo valor para comparar, não é verdade? Agora, se eu faço duas medições e elas continuam não concordando, já vou começar a ficar preocupado. Peraí, eu medi uma vez, deu um número. Medi a segunda vez, deu outro resultado totalmente diferente. Né? Então, ainda nós vamos ficar em dúvida qual delas está errada, as duas medições estão erradas, vamos ter que jogar as duas fora e assim por diante. Agora, se a gente faz 3 medições e duas não concordam, enquanto uma terceira é bem diferente, ou melhor, duas concordam e uma está lá longe das outras duas, você vai dizer, peraí,
Essa que está muito longe provavelmente está errada. Então você já começa a ter um indicador de que eu preciso repetir. Se eu tenho duas que repetem, uma terceira está muito longe, eu vou fazer mais uma medição. Se essa outra medição ficar perto daquelas duas que concordam, então é bem provável que aquela terceira está errada. Aí eu descarto ela. Existem até técnicas estatísticas para descartar valores. Esses valores muito longe dos demais são chamados de valores mentirosos. Então, 3 repetições, ela te dá uma segurança bem maior, tá? Sobre a qualidade dos resultados, sobre a confiabilidade dos resultados. Tem um outro aspecto também que eu vou mostrar para vocês aí, que é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês que quando a gente faz no mínimo 3 repetições, a incerteza cai bastante. A incerteza da medição cai bastante. Se eu faço duas, quando eu comparo 2 repetições com 3, eu vou mostrar para vocês que de 2 para 3 a incerteza cai bastante. Só o fato de eu fazer mais uma repetição. Então, no mínimo, fazer 3 repetições é o ideal para a gente reduzir essa possibilidade da gente ter um erro grosseiro ali. É claro que cada caso é um caso. Tem casos que você vai fazer uma calibração em ensaio, fazer medições é coisa rápida. E tem situações que é muito demorado. Cada medição ela é demorada, ela é cara e assim por diante. Então a gente até pode rever um pouquinho isso aí, tá? Se você fizer com 100 repetições em cada ponto de calibração, seria o ideal, 200. Mas aí começa a encarecer demais. Mas a tua incerteza, à medida que tu faz mais e mais repetições, ela tende a cair, tá? Ela tende a reduzir bastante. Agora, tinha casos até que a gente fazia mais do que 3. Porque se a gente parasse na terceira, a incerteza de medição ficava muito alta. Tá? Então, às vezes, para ajudar o cliente, conseguimos chegar numa incerteza de medição menor, a gente até fazia mais repetições. Tem coisas que não estão em normas, tem coisas que não estão colocadas claramente como fazer ou deixar de fazer. Então, a prática que tem demonstrado algumas coisas, é isso que a gente também quer colocar aqui para vocês, tá? Então, olha só. Experimento aleatório. O que é experimento aleatório? Chamamos de experimento aleatório o experimento cujo resultado não pode ser previsto. Medir é um experimento aleatório. Por que medir é um experimento aleatório? O que nós já mostramos ali para vocês? Ó? Que nós medimos aquela massa, né, 100 vezes. Certo? Bom, deixa eu mostrar aqui de novo onde está o resultado. Está aqui o resultado da medição das 100 massas. Ó. Por que a gente diz que isso aqui é um experimento aleatório? Porque a gente não sabe. Se a gente medir a massa mais uma vez com a balança, nesse exercício, a gente não sabe qual é o valor que vai dar a 100ª medição. A gente falou, é mais provável dar 1015 do que 1022. É mais provável dar 1015 do que 1021. É mais provável dar 1014 do que 1010. Claro que é. Mas, teoricamente, a gente não sabe o valor que vai dar. Isso é que é algo aleatório, né? Algo que não se repete. Agora, eu posso afirmar que, na 100ª medição, é bem provável que eu dê um valor entre 1008 a 1022. Eu vou esperar isso. Por quê? Eu já construí esse gráfico, eu sei que as minhas medições estão entre 1008 e 1022. Então, é de se esperar que a minha 100ª repetição, se eu fizesse a 100ª segunda, também desse um valor entre 1008 e 1022. Pode dar um 1023? Pode. Mas a probabilidade disso acontecer vai ser bem pequena. Pode dar um valor 1007 na próxima medição? Pode dar um valor 1005? Pode, mas é bem provável disso acontecer. Tá certo? Então é isso que a gente chama ali de um experimento aleatório. Agora, em outras palavras, a gente diz que um experimento é aleatório se quando ele é executado diversas vezes, ele produz resultados diferentes. Né? Na verdade, a vida ela é aleatória, né, pessoal? A gente, graças a Deus, tem uma vida aleatória, no sentido de que nada se repete. Né? Embora a gente tome café todo dia, almoce todo dia, vá para o trabalho todo dia, mas graças a Deus a gente não toma café todo dia, no mesmo horário.
Sempre muda um pouquinho. A gente não chega no trabalho todo dia no mesmo horário, né? Sempre chega um minutinho antes, um dia, um minutinho a mais depois, né? Existe ali um valor mais provável da gente chegar no trabalho todo dia de manhã, mas esse valor muda um pouquinho. Isso é aleatório, né? Agora, entretanto, podemos descrever todos os resultados possíveis no experimento aleatório, como construindo a distribuição de probabilidade normal. A gente vai saber, como eu falei, a massa medida, eu não sei qual é o valor dela, mas a gente sabe que vai ficar entre 1008 até 1022. Então, a noção de probabilidade está ligada diretamente a um experimento aleatório, né? E, como a gente falou ainda há pouco, as medições se enquadram como experimento aleatório. Medir é algo aleatório. Pode ser até que eu vou fazer uma medição, um ensaio, uma calibração, e eu consiga encontrar 3 valores iguais. Mas isso é muito raro de acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas não quer dizer que vai dar tudo igual. Deu tudo igual ali naquelas 3 medições, porque eu parei na terceira medição. Se eu fizesse a quarta, a quinta, a sexta, a oitava, a 11ª, a 15ª, já ia começar a dar valores diferentes, né? Então, tipicamente, as medições se enquadram como experimentos aleatórios, tá, pessoal? A gente não sabe o que vai dar a próxima medição, mas a gente tem uma ideia muito boa do que vai acontecer aí pela frente. Bem, falar um pouquinho da média. Nós vimos ali, afirmamos para vocês que a média daquelas medições, ela vai dar 1015, né? Tá certo? Se vocês pegarem a média daquelas 100 medições, vai dar 1015. Como é que a gente tira a média, né, de um resultado? A média é um valor bem conhecido, a gente sabe como tirar a média lá desde o primeiro grau, né? O que que diz a matemática? Some todos os valores, né? Então aqui tem a equaçãozinha da média, tá vendo? Esse símbolo aqui, grego, significa um somatório. Some todos os valores, xi é cada valor individual, some todos os valores primeiro e depois divida por n, onde n é o número de repetições, o número de valores que eu usei para calcular a média. Então, se eu tenho 10 valores, eu somo aqueles 10 valores e determino ali uma média. A questão toda da média, que eu quero chamar a atenção, existe uma incerteza associada à média, que talvez a gente nunca se atentou para isso. E ela é uma das principais componentes de incerteza. Quer ver? Vamos pegar lá o nosso exercício novamente da medição da massa. Ele vai nos ajudar. Eu vou copiar esses 100 valores aqui. Vou jogar isso numa planilha em Excel. Aliás, nós vamos usar muito aqui durante o curso Excel. Ó, tá aqui os resultados, eu copiei para a planilha Excel. Vamos dar um zoom aqui nesse negócio, tá? Deixa eu só pegar aqui e dar um zoom, aumentar um pouquinho para vocês. Não sei se já está aparecendo aí, né? Copiei aqueles 100 valores lá da tabela do nosso exercício. Então aqui nós temos, ó, para n igual a 100, porque nós temos 100 repetições, qual foi a média que vai dar? Quer ver? Ó? Existe uma função no Excel, talvez vocês conheçam o Excel, né? Até mais do que eu. Existe uma função no Excel que nos ajuda a tirar a média. Qual é? Você vai escrever dentro da célula igual e depois escreve média, pode acentuar ou não, abre parênteses, marca todos os valores lá em cima, tá vendo? Marca todos os valores, ok? Marca todos os valores, fecha parênteses lá e dá um enter, ó, ele já vai dar a média 1014,83, tá vendo? Não sei se já está atualizada aí a tela para vocês, né? Então nós temos aí a média dessas 100 repetições com o valor 1014,83 gramas, né? A unidade aí é gramas, já que todos os valores estão em gramas. Então essa é a média de 100 repetições. Tá vendo? Já apareceu aí, né? Agora, a pergunta é o seguinte, quer ver? Ó? A pergunta é o seguinte, nós fazemos 100 repetições na prática? Não. Nós acabamos de dizer que a gente faz poucas repetições porque é muito caro fazer 100 repetições e assim por diante. Qual o preço que a gente paga por fazer poucas repetições? Um deles é que a média tem uma certeza associada ao resultado. Quer ver? Ó? Vamos supor
Vamos supor que a pessoa que fez essas 100 medições não fez mais 100. Ela fez só 2. Ela parou nas 2 primeiras. Eu vou usar a sequência lá, ó. A mesma sequência das repetições que ele fez. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui, ó. Para n igual a 2, ou seja, eu vou parar na segunda medição. Quais são os valores que ele mediu? Ele mediu 1012 e 1014, tá certo? Ó, tá aqui, eu vou copiar os dois valores aqui, ó. Ele mediu 1012 e 1014, da mesma sequência lá. Quanto é que vai dar essa média? Se ele parasse na segunda repetição. Essa média vai dar igual a média desses dois valores, que vai dar 1013 gramas. Ó. Tá vendo? Ó, 1013 gramas. O que, que a gente percebe aí? Entre a média de 100 repetições e a média de 2 repetições. Foi igual? Não, né? Foi bem diferente. Ó. Se ele parasse na segunda medição, ou na segunda repetição, a gente teria a média 1013. Ia reportar isso para o cliente, a média de 1013. Se a gente fizesse 100 repetições, a gente ia ter uma média 1014,83, arredondando 1015. Quase 2 gramas de diferença. 2 gramas, dependendo da situação, pode ser muita coisa, gente. Qual das duas médias, 1014,83 ou 1013, se aproxima mais da média verdadeira? Qual das duas vocês acham que está mais próxima da média verdadeira? Nós temos mais informação sobre a grandeza que a gente mediu. Então, a gente ganha confiança no valor. Quanto mais repetições, mais próximo da média verdadeira a gente vai chegar. Não é verdade? Quando é que eu vou conhecer mais o Cláudio? Quanto mais eu converso com ele ou quanto menos eu converso com ele? Quanto mais eu converso com o Cláudio, mais eu conheço ele, mais eu vou saber sobre ele e assim por diante. Nós vamos ter oportunidade para conversar, para trocar ideias e informações. Agora, se eu falo pouco com ele, é aquele negócio, puxa, eu não conheço. Não sei dos gostos dele, não sei para que time ele torce, e assim por diante. Tá certo? Então, assim, ó, qual é o preço que a gente paga por fazer poucas repetições? A nossa média, muitas vezes, está longe de ser a média verdadeira. É apenas uma estimativa da média. Quer ver? Ó? Vamos fazer agora. Vamos supor que a gente parasse na terceira repetição, não mais na segunda. Ó. Então, já vou pegar aqui na sequência, ó. Vou copiar os 3 valores ali, tá vendo? Ele encontrou na sequência 1012, 1014 e 1014. Vamos tirar a média aí. Vamos ver o que, vai dar. Quer ver? Ó? Então, vai dar um valor diferente. Ó. Vamos escrever aqui então. Uma célula média. Opa, igual, né? Média daqueles 3 valores ali. Ó. Deu 1013,33. Já não deu a média de 2 repetições. Já deu um pouquinho diferente, tá vendo? O que isso mostra para nós? Que dependendo dos resultados que eu considero, se eu faço 3 repetições, 2 ou 100, a minha média sempre dá um valor diferente. Se sempre dá um valor diferente, eu tenho uma dúvida na média que eu estou reportando. Eu só estou estimando a média. Concordo? Então a gente diz que na prática nós temos uma incerteza associada à média. E o ideal seria fazer, então, muitas repetições, como a gente discutiu antes, para a gente chegar na média verdadeira. Quando é que a gente vai ter a média verdadeira? Quando a gente fizer infinitas repetições. E para fazer infinitas repetições, só contratando um estagiário para fazer isso, né? O estagiário é o melhor amigo do homem, como já disse um aluno aqui uma vez no curso. Não sou eu que estou dizendo isso, né? Uma vez alguém falou, estagiário é o melhor amigo do homem. Né? Mas nós não vamos fazer 100 repetições. Por quê? Custa caro. Nós não temos esse tempo. Então, eu espero que mostrando isso aqui para vocês, digamos, chegam na mesma conclusão, né? Existe uma dúvida na nossa média. Existe uma incerteza associada à nossa média. E essa incerteza é porque a gente faz poucas repetições muitas vezes, né? Quanto maior o número de medições, vai ser melhor a estimativa do valor verdadeiro da média. Onde a gente quer chegar, né? Estimar o valor verdadeiro da média. O ideal seria a gente obter a média de um conjunto infinito. Ou seja, muitas repetições, infinitas repetições.
E quanto mais resultados a gente usar para calcular a média, mais próximo da estimativa real da média nós vamos chegar. Como a gente não faz isso, a gente faz 2 repetições ou 3 repetições e calcula a média, a nossa média, portanto, tem uma incerteza associada a ela. Ok? E essa é uma das principais componentes de incerteza de medição. E nós vamos ver como é que a gente quantifica aqui, durante o curso, uma incerteza associada à média, tá? Nós pagamos o preço por fazer poucas repetições e um dos preços que a gente paga, digamos, é que a nossa média está longe de ser a média verdadeira, tá certo? Então nós já sabemos como calcular a média. Só que Gauss mostrou uma coisa bastante interessante para a gente, pessoal. A média não dá qualidade a um resultado. A média sozinho é um valor incompleto. Quem dá qualidade a um resultado é a incerteza de medição. Na época de Gauss, ele criou um parâmetro chamado desvio padrão para poder dar uma ideia de qualidade aos resultados. Como assim qualidade aos resultados? Quer ver? Ó? Eu posso ter, como aqui no exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Se eu faço 3 medições, eu tenho o resultado 4, 5 e 6, isso vai dar a média igual a 5, concorda? Se eu tenho 3 medições e os resultados dão, então vou mostrar aí, 3, 5 e 7, a média também dá 5. Perceberam? Então, nos dois resultados, ó, no resultado de cima, 4, 5 e 6, eu tenho média 5. No resultado 3, 5 e 7, eu também tenho média 5. Então, se eu olhar a média e perguntar para vocês, ok, em qual dos dois resultados a qualidade é melhor? Em 4, 5 e 6 ou 3, 5 e 7? É bem provável que vocês vão dizer assim, Gilberto, em 3, 5 e 7 a qualidade é pior, porque os valores estão mais afastados um do outro. A variabilidade dos resultados em 3, 5 e 7 é maior do que em 4, 5 e 6. Ou, em outras palavras, a gente poderia dizer que a dispersão dos resultados em 4, 5 e 6 é bem pior do que 3, 5 e 7. Exatamente isso é que foi, digamos, pensado por Gauss há muitos anos atrás. E aí, então, ele criou, naquela época, um conceito chamado de desvio padrão. E esse desvio padrão ele tem o objetivo de quantificar para nós a dispersão dos nossos resultados em torno da média. Então, quanto maior dá esse desvio padrão, quer dizer que os resultados estão mais afastados da média do que por uma outra situação. Então, nós vamos ver aqui que o desvio padrão entre 4, 5 e 6 vai ser menor do que o desvio padrão entre 3, 5 e 7. Por quê? Porque os resultados aqui estão mais dispersos do que ali em cima. Então, esse parâmetro que ele criou, chamado de desvio padrão, foi justamente com essa intenção de dar qualidade a um resultado. Porque se eu disser para vocês assim, ó, fiz 2 medições, uma média deu 5, outra média também deu 5, com equipamentos diferentes, vocês não conseguem identificar qual é o melhor resultado. Por quê? A média deu a mesma. Quem dá qualidade a um resultado é a dispersão dos resultados, um parâmetro que quantifica a dispersão. Bom, eu vou mostrar para vocês que quem quantifica a dispersão dos resultados é a incerteza de medição também. Mas naquela época de Gauss, a melhor ferramenta que ele pôde criar foi o desvio padrão. Ele já deu a primeira tentativa para tentar estimar a dispersão dos resultados. E o mais interessante é que esse desvio padrão, por muitos anos, ele foi usado como sinônimo de incerteza. Tem muitos autores aí, muita gente ainda que diz o seguinte, chegou no desvio padrão do resultado, você chegou na incerteza do resultado. Nós vamos mostrar para vocês que não é nada disso. Nós chegamos no desvio padrão, a gente consegue estimar uma componente de incerteza importante para nós, mas ainda não é a incerteza que a gente quer. Nós vamos estar longe dessa incerteza de medição.
Então vamos dar uma lida aqui. Ó. Quando medições repetidas fornecem resultados diferentes, que é o caso mais comum, né, nos interessa saber quão dispersas estão essas medições. Quanto afastados estão uma da outra. Com o conhecimento da amplitude dessa dispersão, nós podemos, então, iniciar o julgamento da qualidade, olha só, qualidade das nossas medições. Ok? É muito importante vocês terem a ideia seguinte, a média não dá qualidade a um resultado. Quem dá qualidade a um resultado é a incerteza de medição. Certeza baixa, qualidade no resultado maior. Incerteza alta, qualidade pior. Se eu fizer a comparação de dois resultados. Ok? O modo usual e desenvolvido por Gauss lá em 1700 e Lampião, como se diz, né? O modo usual de se quantificar a dispersão de resultados é através do desvio padrão. Esse desvio padrão de um conjunto de números, né, mostra-nos quantas medições individuais são, preste atenção, isso é muito importante, elas são diferentes, se afastam da média. Tá vendo? Então, a referência no cálculo do desvio padrão é a média. Eu não vou mostrar como é que essa equação foi desenvolvida e foi criada pelo Gauss, mas ela está aqui, ó. Né? Aqui em cima nós temos um somatório, tá vendo? Cada valor esse aqui, xi, é um valor individual. E aqui está a média. X barra é a média. Então, a gente faz uma diferença do valor individual em relação à média. Então, a referência para nós é a média. O quanto cada valor individual está afastado daquela média. E esse desvio padrão é como se fosse uma média de todos os desvios em relação à média. Tá certo? Então, esse desvio padrão, o que, é que ele vai estimar para nós? Ele vai dar uma ideia de distribuição. A distribuição está mais aberta ou está mais fechada? Né? Os dados estão mais dispersos ou menos dispersos em relação à média? É isso que o desvio padrão nos quantifica. Bom, então olha só, depois nós voltamos ali embaixo. Então, como é que eu calculo o desvio padrão entre 4, 5 e 6, entre 3, 5 e 7? Eu teria que usar essa equação que está aqui, tá vendo? Teríamos que usar essa equação que está aqui. Só que essa equação que está aqui, ela é um pouquinho trabalhosa de usar. Então, nós vamos usar já o que está lá dentro do Excel. O Excel já tem uma fórmula, na verdade. O Excel já tem, como a gente diz, é uma rotina, uma sub-rotina, né? Que calcula o desvio padrão usando essa equação. A gente não consegue enxergar isso, mas é exatamente isso que ele faz. Então, nós vamos mostrar para vocês como é que se faz isso lá no Excel. Ok? Então, nós vamos calcular o desvio padrão entre 4, 5, 6 e entre 3, 5 e 7, mostrando como é que se faz isso no Excel. Provavelmente até vocês já sabem como fazer, não quero chover aqui no molhado, né? Mas o importante que a gente quer mostrar para vocês é para que serve o desvio padrão? Qual o objetivo dele? Ok? Então vamos lá, quer ver? Ó, vou mostrar naquele Excel lá que a gente tinha pronto. Vamos abrir aqui novamente. Ó, vamos aqui botar os valores então. 4, 5 e 6. Tá vendo? 4, 5, 6. Não sei se já está mostrando aí para vocês, né? 4, 5, 6. Quanto é que vai dar o desvio padrão? Vamos primeiro tirar a média desses valores aí, né? A média, vocês já sabem que vai dar igual a quanto? Ó. Então escrevam lá na célula. Igual, escreve média, abre parênteses, ó, marca lá os valores. Média dá 5, como a gente esperava, né? Tá certo? Agora vamos colocar aqui embaixo. 3, 5 e 7. Tá vendo? 3, 5 e 7. Quanto é que vai dar essa média aí? Vamos escrever aqui embaixo, então. Média. Média desses valores vai dar igual a quanto? Olha lá. A média vai dar igual. Então vamos lá. Média entre 3, 5 e 7 vai dar também 5. Então veja que nos dois exemplos nós temos a mesma média. Olha só. Temos a mesma média, tá vendo? Por isso que eu falei para vocês. A pergunta está assim, ó. Imagina vocês medindo uma massa. Vocês acharam o valor 4, 5, 6 gramas numa balança. E numa outra balança vocês acharam
3, 5 e 7 gramas. Aí eu reporto, olha, nas duas balanças a média deu 5. Vocês vão dizer, puxa, então os dois resultados são equivalentes. No fundo, não são. Por que não são equivalentes? Porque num resultado a dispersão é entre 4, 5 e 6, e no outro é 3, 5 e 7. Então, o desvio padrão vai mostrar para nós que o resultado entre 4, 5 e 6 é um resultado de melhor qualidade, porque eles estão mais próximos um do outro e estão mais próximos da média. Então, vamos calcular aqui o desvio padrão dessas 3 medições, 4, 5, 6. Ó. Aí existe uma função, vocês vão usar essa aqui, ó. Não sei se vai dar para ver bem aí. Ó. Vocês vão escrever no Excel assim, ó, igual na célula DESV, DESV, de desvio, depois PAD, somente isso, igual DESV PAD, abre parênteses, marca os 3 valores lá, 4, 5, 6, fecha parênteses, ó, vai dar 1 grama. Então, o desvio padrão entre 4, 5, 6 é 1, ok? Nós vamos ver que o desvio padrão entre 3, 5 e 7 é 2. Olha só, vamos ver se vai dar 2. Então, essa é igual, vamos lá. Na célula que eu quero calcular o desvio padrão, coloco igual, escreve DESV PAD. Abre parênteses, marca lá os valores 3, 5 e 7, fecha parênteses, já dá igual, tá vendo? Agora o desvio padrão deu 2, como diz os manezinhos de Floripa, deu 2. O que esse 2 quer dizer para nós? Que o desvio padrão é o dobro do caso ali de cima. Ou seja, é como se os dados 3, 5, 7 estivessem 2 vezes mais dispersas que os dados 4, 5, 6. Então, se eu analisar o resultado só pela média, eu vou dizer que os dois resultados são equivalentes. Mas quando eu analiso a dispersão dos resultados, eu vejo que embaixo os resultados são bem piores. Bem piores porque estão muito mais afastados. A dúvida que eu vou ter nesse resultado ali da média é bem pior embaixo do que em cima. Tá vendo? Então, o desvio padrão é ele que dá qualidade ao resultado, assim como é a incerteza que vai dar qualidade ao nosso resultado. Então, qual o objetivo desse desvio padrão criado por Gauss? Dar uma ideia de qualidade aos resultados, dar uma ideia de dispersão associada aos resultados de uma calibração, aos resultados de uma medição e assim por diante. É ele que vai nos dar essa qualidade. Mas ele, o desvio padrão em si ainda, não é a incerteza do nosso resultado. Ainda falta muita coisa para a gente, muito chão para a gente caminhar, digamos assim, para a gente chegar e dizer, ó, essa é a incerteza do nosso resultado. Agora, nós vamos precisar ainda do desvio padrão, né? Vou mostrar para vocês que o desvio padrão também nós não vamos jogar fora, vai ter uma componente de incerteza, que é justamente a da média, que nós vamos usar o cálculo do desvio padrão para estimar a incerteza da nossa média. Mas ele não é a incerteza do nosso resultado. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente quer que vocês entendam agora? Que o desvio padrão tem essa função, avaliar a dispersão dos resultados em torno da média. Ele não é sinônimo de incerteza, mas ele também já dá qualidade ao resultado, porque ele está estimando para nós a dispersão dos resultados. Quanto maior a dispersão, ou seja, quanto maior numericamente o desvio padrão, pior é a qualidade dos meus dados, porque os meus dados estão mais afastados um do outro. Ok? E claro que o desvio padrão, teoricamente, pode dar 0, né? Quer ver? Ó, se eu colocar aqui em cima tudo 5, ó, 5, 5 e 5, não tem desvio padrão, ele é 0. Por que não tem desvio padrão? Porque todos os valores se repetiram, tá vendo? Não quer dizer que, nesse caso, a incerteza é 0. Ah, deu 5, 5, 5, então não tenho certeza do meu resultado. Tem. O meu desvio padrão dá 0 matematicamente, mas ainda há incerteza associada ao meu resultado. Ok? Então, mesmo que o desvio padrão dê 0, eu ainda tenho uma incerteza associada ao resultado, porque o desvio padrão não é incerteza. Tá? Então, isso são coisas que a gente vai evoluindo aí à medida que a gente vai apresentando conceitos para vocês. Tudo certinho, como 2, 2 são 5. Tem uma outra coisa, um outro conceito importante que a gente precisa passar para vocês, e que agora vai ficar um pouquinho difícil de vocês ver aonde nós vamos usar, mas nós vamos usar bastante, que é o conceito de grau de liberdade.
ok? A estatística definiu, chamou, é um nome difícil da gente entender um pouquinho por quê, chamou de grau de liberdade essa parcela aqui do cálculo do desvio padrão, n-1. Tá vendo? Então, o grau de liberdade é simplesmente definido por essa letra V aqui, ó, metida besta, que a gente chama de grau de liberdade, que é igual a n-1. Então, se eu faço 10 repetições, o grau de liberdade é 9. Se eu faço 3 repetições, o grau de liberdade é 2. Se eu tenho 100 repetições, o grau de liberdade é 99. Se eu tenho 10 repetições, o grau de liberdade é 9. Se eu tenho 8 repetições, o grau de liberdade é 7. Simplesmente assim, ok? Bom, onde é que nós vamos usar esse grau de liberdade? Vamos usar ele lá para frente para estimar um parâmetro muito importante para a gente chegar na incerteza de medição expandida, que é aquela incerteza de medição que a gente quer. Mas como a gente já está falando aqui da distribuição de probabilidade normal, o grau de liberdade para uma distribuição de probabilidade normal é sempre n-1, onde n é o número de repetições que ou o número de valores que nós usamos para calcular o desvio padrão das medições. Então, aqui, nesses dois casos, o grau de liberdade é igual a 2, porque aqui nós fizemos 3 repetições, aqui nós também fizemos 3 repetições, então o grau de liberdade é 2. Simples assim, uma continha bem simples. n-1 e chamou isso de grau de liberdade, embora é um termo que eu particularmente não gosto muito de usar, mas é assim que eles chamam lá na estatística, nós vamos aqui também chamar de graus de liberdade. Agora eu gostaria de voltar, já que nós sabemos aí um pouquinho do conceito do desvio padrão, eu gostaria de voltar naquele exercício que a gente fez hoje pela manhã. Então vamos voltar aqui nele, quer ver? Para terminar o exercício e mostrar algo extremamente importante para vocês. Deixa eu ver, está aqui, olha. Nós já fizemos aqui as 100 medições, não é isso? Já calculamos as frequências que cada resultado aparece. E agora, se a gente pegar e calcular o desvio padrão daquelas 100 medições, nós vamos chegar no valor de 2,58 gramas. Tá? Então, vamos mostrar lá no Excel. Está aqui as 100 repetições, né? Ok? Nós temos aí as 100 repetições. Eu vou colocar o desvio padrão aqui, ó. Vou botar assim, ó. S igual, e vou calcular o desvio padrão aqui nessa outra célula lá da direita. Eu vou escrever, então, DESV PAD, né? Abre parênteses. Vamos lá marcar os 100 resultados aqui. Tá vendo? Opa. Tem que marcar os 100 valores aqui. Está errado esse cálculo aqui, tá, pessoal? Ele não marcou todo, só um pouquinho. Vou fazer de novo aqui. Igual a 10 PAD. Vamos lá, vou marcar os 100 valores, ó. Agora vai. Isso dá 2,58 aproximadamente em gramas o desvio padrão, né? A unidade aqui é gramas, já que os resultados estão todos em gramas, tá certo? O desvio padrão tem unidade, como a gente falou para vocês, né? Se os dados estão em gramas, o desvio padrão está em gramas, tá bom? Então, o desvio padrão dessas 100 medições aqui vale 2,5822 gramas, tá bom? Ou seja, a dispersão dos resultados em torno da média, a dispersão média, ou o desvio médio em relação à média, é 2,5822 gramas. Bem, para que nós vamos usar esse resultado aí? Para mostrar uma coisa muito importante que Gauss descobriu lá há muitos anos atrás. Eu vou precisar um pouquinho de atenção de vocês agora. Fiquem ligados, olha só. Uma coisa importante, pessoal, de salientar é que o desvio padrão é sempre mais ou menos, tá? Tem muitos autores por aí que dizem, não, o desvio padrão é só o valor positivo. Não, o desvio padrão é mais ou menos. Por que o desvio padrão é mais ou menos? Ó, primeira coisa importante, o
O desvio padrão é calculado através de uma equação matemática, como essa que eu estou botando aí de novo na tela, que é o resultado da raiz quadrada, né? Raiz quadrada de um número que está aqui dentro, certo? A raiz quadrada de um número é sempre mais ou menos alguma coisa. Por exemplo, quando a gente diz assim, ó, quanto é que é a raiz quadrada de 4? Todo mundo diz que é 2, né? No fundo, a raiz quadrada de 4 é 2 ou menos 2. Por quê? Menos 2 ao quadrado dá 4. Não é isso? Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, isso vai dar 4. E mais 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, também vai dar 4. Então, a raiz quadrada de qualquer número é sempre mais ou menos. Por isso que o desvio padrão é sempre mais ou menos. Perceberam? Tem gente que diz que não é, mas é. Você não tem dúvida nenhuma. Outra coisa importante que eu gostaria de destacar, defender porque o desvio padrão é mais ou menos, é por causa disso aqui. Olha só. Cadê o nosso exercício lá da distribuição normal? Está aqui a nossa média, certo? Está aqui a nossa média. O que o desvio padrão faz? Ele quantifica desvios em torno da média. Tem valores à direita da média e tem valores à esquerda da média. Certo? Não existem só valores à direita da média. Existem também valores dispersos que estão para a esquerda da média. Então, o desvio padrão é sempre mais ou menos, tem valores para a direita da média e para a esquerda da média. Tá certo? Então, não tem só valores à direita da média. Então, o desvio padrão tem que ter sinal mais ou menos. Mas olha só que interessante o que Gauss descobriu. Olha só. O Gauss pensou o seguinte, já que o desvio padrão, presta atenção para a gente concluir o exercício aqui. Ó, preste muita atenção agora. Isso aqui vai nos ajudar a entender por que aparece lá no certificado de calibração do instrumento assim. A incerteza é declarada por uma probabilidade de 95%. De onde é que vem aquele negócio? De onde é que vem esse número mágico, 95%? Ok? Então preste atenção agora. O que Gauss pensou? Olha, eu tenho uma dispersão, nesse caso, em torno da média, que pode chegar a mais ou menos 2 desvio padrão, para a direita e para a esquerda da média, porque é mais ou menos. Então ele fez o seguinte, ó, a média, ele calculou, nós já vimos que a média deu 1.014,83 gramas, certo? Então, a primeira pergunta dele foi a seguinte, quantos valores, ou qual é a porcentagem de valores que nós temos dentro de um intervalo média mais ou menos um desvio padrão, porque eu tenho uma dispersão para a direita, eu tenho valores à direita da média, e nós temos valores à esquerda da média. Perceberam? Então ele fez essa soma e essa diferença média mais ou menos o desvio padrão. E ele chegou a esses resultados aqui, ó. Se vocês somarem a média, que é 1.014,83, mais 2,58, vocês vão chegar a esse resultado aqui, ó, 1.017,41, tirando arredondamento. Tá certo? Ó, repetindo. Se a gente pegar a média, que é 1.014,83, somar com 2,58, nós vamos ter 1.017,41. Se a gente pegar a média, menos um desvio padrão, que é 2,58, nós vamos chegar a 1.012,24, também tirando aí eventuais arredondamentos. Aí o que o Gauss fez? Puxa, vamos ver quantos valores nós temos dentro desse intervalo. Então, olha só, vou copiar aqui só para vocês entenderem o que ele fez na época. Ó. Olha só. Vamos voltar lá para o nosso quadro aqui em cima. Ó. Para a gente entender esse negocinho aí. Vamos lá, presta atenção aqui. Ó. Olha lá. Presta atenção agora. Então, olha só. Olha o que Gauss fez, hein? Presta atenção. A média está aqui, ó. Então, a média é a nossa referência, tá certo? Indo para o lado direito, ó. O valor 1.016. Está abaixo de 1.017,41? Tá, né? Então, tudo que está em 1.016 nós vamos contabilizar. 1.017 está abaixo de 1.017,41? Também está. Então, nós vamos contar. Ok?
E 1018 já passou de 1017,41. Então, aqui para o lado direito, nós vamos até 1017. Perceberam? Ó, é média, mais o desvio padrão chegou a 1017,41. Então, nós vamos contabilizar o valor 1016 e 1017. Para a esquerda, vamos para a esquerda. A média tem que ser maior que 1012,24. Né? Os valores vão estar acima de 1012,24 para a gente contabilizar eles. 1014, indo para a esquerda da média, é acima de 1012,24? É. 1013 também é, 1012 não. Então, quais valores nós vamos contabilizar aí nesse intervalo? De 1013 até 1017. Então, isso aqui na prática, no nosso caso, vai ser de 1013 para 1013 até 1017. Perceberam? Ok? De 1013 até 1017. Quantos valores nós temos dentro desse intervalo? 1013 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se vocês contarem todos os valores, só mais com 1014, todos os valores estão aqui empilhadinhos em 1014, todos os valores que temos em 1015, todos os valores que nós temos dentro do intervalo 1016 e 1017, vocês vão encontrar 68 valores. Então, olha só. Por isso que nós chegamos aqui, ó. 68% dos valores. Por quê? Nós temos no total 100. 68 valores em 100 dá 68%, perceberam? Então, o que é que Gauss mostrou naquela época? Que se eu pegar o intervalo, média mais ou menos um desvio padrão, eu chego a ter ali dentro desse intervalo 68% das minhas respostas. Eu tinha 100 valores medidos, 68 estão ali dentro. Gauss mostrou que isso não é uma coincidência. Ele pegou os alunos dele e disse assim, ó, você que mediu a tensão lá na tomada da sua casa, N vezes, várias vezes, você vai lá, tira o desvio padrão dos resultados, calcula o desvio padrão para a direita e para a esquerda da média, você vai achar o intervalo. Veja quantos valores medidos estão dentro desse intervalo. Aí chegou lá o rapaz depois de um certo período, né? Ah, professor, deu 68 valores, 68%. Opa, o que ele percebeu? Ele sempre pediu, então, para quem fez medição de massa, pressão, temperatura, comprimento, etc. Todo mundo chegou com ele dizendo, professor, deu 68% dos valores lá dentro. Certo? Então, o que é que Gauss mostrou para nós? Que se a gente pegar esse intervalo média, mais ou menos um desvio padrão, nós vamos assegurar que lá dentro desse intervalo nós vamos achar 68% dos valores medidos. Ó, se a gente pegar a média mais ou menos um desvio padrão, ou seja, de 1015, mais ou menos 2, arredondando aqui, né? Tá certo? Então vamos encontrar 68 valores aqui dentro desse intervalo. E ele chegou à conclusão que isso é uma constante. Agora, naturalmente, o que é que os alunos deles falaram? Professor, legal, beleza, isso aí. Nós já descobrimos que sempre a gente pode dizer que 68% de todos os nossos resultados vão cair dentro da média, mais ou menos, do desvio padrão. Mas, professor, ainda tem muitos valores aqui à direita e à esquerda que não estão sendo contabilizados. O que é que Gauss pensou? Bom, então vamos dobrar o tamanho do intervalo. Porque se a gente aumentar o intervalo, nós vamos, então, pegar mais valores. Então, foi isso que ele fez lá no item F do nosso exercício. Olha só. No item F, olha a pergunta. Qual é a porcentagem de valores que está dentro do intervalo média, mais ou menos do desvio padrão? Está vendo? No item E, ele pegou um desvio padrão para a direita e um para a esquerda da média. Agora está pegando 2 para a direita e 2 para a esquerda. Então, se vocês pegarem 2 vezes 2,58, somar com a média, que é 1014,83, vocês vão achar esse número aqui, 1.019,99. Quase 1.020, né? Se vocês pegarem a média menos 2 desvio padrão para a esquerda, vocês vão achar 1.009,66. Vamos ver o que vai dar isso lá dentro? Olha só. Vamos copiar agora, vamos jogar lá na nossa distribuição para ver o que vai acontecer. Olha só. Aí que vem o 95% que a gente acha muito nos certificados. Ó. Vamos lá.
Pegando a média para a direita, 1016, está abaixo de 1019,99? Tá. Então contabiliza todos os valores. 1017, entra? Entra. Está abaixo de 1019,99. 1018, entra? Entra. 1019, entra? Entra. 1020, não. Então entra esses valores aqui, ó. Ok? Vamos para a esquerda agora. 1014 está acima de 1966? Sim. Então contabiliza todos os valores de 1014. 1013 está? Sim. 1012 está? Sim. 1011 está? Sim. 1010 está? Sim. Então a gente contabiliza na prática tudo isso aqui, ó. Olha só. Ó. Praticamente. Né? Quantos valores caíram dentro desse intervalo? Quantos valores? Dos 100 nós temos 95 valores ali dentro, certo? Ó. Sobra só 5, né? 3 para a direita, 2 para a esquerda, tá vendo? 95 em 100 dá 95%. Aí Gauss pediu para todos os alunos dele fazerem esses mesmos cálculos, para outras grandezas, massa, temperatura, pressão, força, blá, 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 blá. Todos os alunos chegaram, professor, se eu pegar a média, mais ou menos do desvio padrão para a direita e para a esquerda, eu vou achar 95% dos resultados ali dentro do intervalo. Todo mundo chegou. Então o que é que Gauss concluiu? Olha, galera, a percentagem de valores, se eu pegar sempre a média, mais ou menos do desvio padrão para a direita e para a esquerda, é de 95%. Eu posso garantir que aproximadamente 95% de todos os valores medidos vão cair ali dentro daquele intervalo. E esse é um resultado muito legal para nós. Né? Muito legal por quê? Porque exatamente isso que ele mostrou é utilizado até hoje. É aí que sai a probabilidade de 95%, a probabilidade de 68%, como a gente já viu. Então, aquela probabilidade que a gente coloca lá na incerteza de 95%, quer dizer o seguinte, o intervalo que a gente está considerando para a incerteza, a gente pode assegurar que dentro daquele intervalo vai estar 95% de todos os resultados. Não é 100%. Né? O resultado não é 100% de certeza que eu tenho a incerteza ou o valor medido, na verdade, dentro daquele intervalo. Tá? Então, isso vem desse estudo todo de Gauss lá, que foi realizado há muito tempo atrás. Agora, alguns alunos ainda perguntaram para o Gauss, olha só, professor Gauss, ainda temos 5% de valores fora do intervalo. Então, o que é que ele fez? Ele triplicou o intervalo. Pegou média mais ou menos 3 desvio padrão para a direita e para a esquerda da média. Isso vai estar aqui os resultados, né? Vai dar média menor que 1022,57 e média acima de 1007,08. Ou seja, no nosso caso, vai englobar 100% de todos os valores. Ou seja, quando a gente tiver em torno da média, mais ou menos 3 desvio padrão para a direita e 3 desvio padrão para a esquerda, a gente pode garantir que lá dentro vai estar praticamente 99,7% dos valores, que foi o valor que o Gauss chegou. Praticamente 100%. Né? Esses valores, 68%, 95%, 100%, foram chamados naquela época de Gauss de níveis de confiança. Qual é a confiança de eu encontrar um valor medido ou o valor da massa cair dentro do intervalo mais ou menos do desvio padrão, um desvio padrão então na média? 68%. É bem provável que a média verdadeira está ali dentro daquele intervalo por 68%. Qual é a probabilidade da gente fazer uma medição de uma massa e encontrar um valor dentro do intervalo média mais ou menos do desvio padrão? É de 95%. Qual é a probabilidade que eu tenho de encontrar o valor medido de uma grandeza qualquer dentro do intervalo de média mais ou menos 3 desvio padrão? É de 99,7%, como a gente vai mostrar para vocês. Ou seja, praticamente 100%. Então, esses valores foram assim, muito bem conhecidos, muito bem estudados, muito bem definidos como níveis de confiança. Né? É a confiança que eu tenho de encontrar o valor ali dentro daquele intervalo medido. E isso aí nós vamos usar muito aí no curso, né? E nós vamos trabalhar sempre com incertezas, trabalhando a 95% de probabilidade. Nós vamos escolher essa probabilidade. Nós devemos escolher.
ok? Aí vocês podem estar perguntando, por que a gente não trabalha com a probabilidade de 68%? Porque eu afirmar que o resultado está dentro de um intervalo com só 68% de probabilidade é muito baixo, perceberam? Trabalhar com a probabilidade de 68% é algo muito baixo. Então a gente joga essa probabilidade para 95%, que já é uma probabilidade muito boa, é o meio do caminho. Ó. 68% é muito baixo, 100% é muito alto, então vamos trabalhar num caminho intermediário, que é de 95%. Então nós vamos dizer que aqui no curso também nós vamos fazer isso, na hora que a gente estimar a incerteza de medição, nós vamos trabalhar com ela, imaginando, né, propondo um intervalo cuja probabilidade do valor medido caído dentro daquele intervalo definido pela incerteza é de 95%. Ok? Bom, o que o Gauss chegou, na verdade, se a gente pegar essa linha vermelha, que é a média, jogar um desvio padrão para a direita, um desvio padrão para a esquerda da média, que vai ter vários valores medidos aqui dentro, né? Tá certo? Empilhadinhos, como a gente fez naquele valor naquele exercício da medição da massa. Então a gente vai afirmar com segurança que provavelmente aqui dentro vai estar 68,27% de todos os valores. Para arredondar, nós vamos dizer assim, ó, 68%. Né? 68% praticamente dos valores vão estar dentro desse intervalo. Quando a gente dobrar esse intervalo, o que acontece quando a gente dobrar esse intervalo? A probabilidade do valor cair dentro desse intervalo, ou seja, nós vamos achar mais valores aqui, tá vendo? Quantos por cento a mais nós vamos achar? Nós vamos dar um salto de 68% para 95,45%. Então a gente já pode dizer que dentro do intervalo média, mais ou menos do desvio padrão das nossas medições, nós temos ali dentro praticamente 95% de todos os possíveis valores encontrados. Agora, se a gente der um salto maior, trabalhar com média mais ou menos 3 de padrão, para a direita e para a esquerda da média, nós já vamos englobar dentro desse intervalo, né, 99,73%. Por que não 100%? Porque a distribuição gaussiana, pessoal, ela é aberta aqui do lado direito, ela é aberta aqui do lado esquerdo. Se ela fosse fechada, a gente diria, não, é 100%. Mas por que Gauss chegou a 99,73%? De onde é que teve esse número mágico? É porque existe a possibilidade, por exemplo, pensando em massa, de que o valor da massa esteja muito aqui, ó, do lado direito. Ou muito para cá do lado esquerdo. Ela não é fechada aqui. O fato disso acontecer, né, eu posso ter um resultado muito para a direita, muito para a esquerda da média, posso ter, na prática, isso acontecendo, é que a gente diz que a distribuição de Gauss ainda é relativamente boa para a nossa aplicação. Isso que a gente está falando aqui é praticamente verdade, digamos assim, né? Porque a gente pode garantir que esses níveis de confiança vão funcionar bem. Se eu tiver uma distribuição de probabilidade normal na minha mão, com esses 30%, 60%, essas probabilidades todas aí, tá? Então, assim, ó, Gauss que desenvolveu esse negócio, mas o que nos interessa está aqui do lado direito. Nós vamos usar o que a estatística definiu, tá vendo? Eu sempre costumo dizer o seguinte: a metrologia, a estatística, ela não consegue explicar tudo que a gente tem na metrologia, mas ela nos ajuda bastante. E uma das coisas que a gente usa bastante da estatística é esse resultado que Gauss chegou. Então, por exemplo, nós chegamos aqui, vamos fazer exercícios para chegar no resultado da medição de uma massa, de uma temperatura, seja o que for. Então, quando alguém medir o resultado de uma massa, nós vamos reportar, por exemplo, da seguinte forma: ó, ela é 360, mais ou menos 3,5 grama, e vamos ter que dizer qual é a probabilidade que a gente está reportando o resultado. Nesse caso, a probabilidade de abrangência, que é esse nível de confiança, né, que a gente escolheu, foi de 95,45%, ou, podemos dizer, aproximadamente 95%. Então, o resultado de uma medição, seja massa, temperatura, pressão, força, seja o que a gente estiver medindo, volume, por exemplo, sempre vai ter um valor mais provável, que no nosso caso é 360,
Vai ter uma incerteza associada ao resultado, que a gente vai mostrar como chegar nele, que no caso aqui é 3,5 gramas. E vai ter também essa probabilidade de abrangência. A probabilidade faz parte do resultado. Aí vem aquilo que a gente falou, reportar uma incerteza com probabilidade de 68% é muito baixo. Então, nós vamos reportar uma incerteza para que probabilidade? A 95% aproximadamente. Agora, o que nós estamos reportando aqui em cima? Né? Nós estamos dizendo, na verdade, o seguinte, ó, a massa que a gente mediu, a gente não conhece. De novo a frase, só sei que nada sei. A massa exata da amostra não é conhecida. Não é conhecida e nós nunca vamos saber qual é o valor dela. Agora, o que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar com 95,45% de probabilidade, porque foi a probabilidade que ele me deu, eu não tenho bola de cristal para adivinhar qual a probabilidade que ele está reportando. Aí eu vejo isso nos certificados de calibração, o pessoal reportar uma incerteza lá na probabilidade 95%. Veja se não é isso. Peguem todos os certificados que vocês têm aí de calibração na mão, vocês vão ver que todo mundo reporta uma incerteza, a probabilidade de 45%. Então, o que ele está dizendo lá? Olha só, a interpretação que a gente tem que dar. Nós não conhecemos a massa exata não é conhecida. Agora, a gente pode afirmar que tem uma probabilidade, né, aproximadamente de 95% de que a massa esteja dentro desse intervalo aqui, ó, 356,5 até 363,5. Aí pergunta, de onde é que saem esses valores? Ó, simples. É 360 mais 3,5. 363,5, está aqui. 360 menos 3,5 dá 356,5, tá vendo? A massa está dentro desse intervalo. Qual é a probabilidade que a massa caia dentro? O valor real está aqui dentro. É de 95%. Ou seja, ainda existe, olha que interessante, 4,5% de probabilidade que o valor da massa caia fora daquele intervalo. Não é zero não essa probabilidade, ela ainda existe. Então a probabilidade da massa real cair dentro daquele intervalo lá é de praticamente 95%. Isso tem que ser dado por quem determinou a incerteza de medição. Nós vamos mostrar como é que vocês fazem isso. Como é que vocês escolhem a probabilidade? Vocês podem escolher a probabilidade que vocês quiserem. É uma boa prática internacional se reportar incertezas a 95%. Tá? Eu vou mostrar para vocês um documento que está lá no site do Inmetro, vocês vão poder baixar esse documento, que é, eu vou escrever ele aqui, ó, se vocês já quiserem até, só que é um documento que não é fácil de entender, tá? Ele chama NIT DICLA 021, vou colocar aqui no exercício, ó, aqui embaixo, ó. O nome dele é NIT DICLA 021, até talvez algum de vocês deve conhecer. Ele trata sobre a expressão da incerteza de medição em calibrações. Lá dentro desse NIT DICLA 021, vocês vão ver toda a metodologia de avaliação de incerteza de medição. E vocês vão ver que ele reporta a incerteza, recomenda reportar a incerteza a 95% de probabilidade. Tá certo? Então é uma boa prática internacional fazer isso aí. Porque 68%, como eu falei, é pouca probabilidade. É uma probabilidade baixa, né? É como eu dizer assim para vocês, pessoal, eu estou fazendo aqui, eu estou criando uma empresa, certo? Essa empresa, eu gostaria que vocês investissem nela. A probabilidade dessa empresa dar certo é só 68%. Vocês vão dizer, não vou investir, não. Está louco? Vou investir numa empresa que a probabilidade dar certo é só 68%. Então, peraí, se Gilberto dissesse assim, não, a probabilidade da empresa dar certo é 95%, opa, aí fico mais animado de investir, porque a probabilidade é mais alta. Perceberam? É a mesma coisa que a gente faz aqui praticamente, né? A gente aumenta essa probabilidade, nós vamos ver como escolher essa probabilidade, tá? Falando aí da distribuição normal, esse comportamento da distribuição normal gaussiana, nós já vimos como é que é, né? Os dados estão bem distribuídos e mais concentrados aqui no centro, né? Tá vendo? Nós representamos ela conforme essa figurinha aqui, por isso que eu falei para vocês que ela também é chamada de distribuição tipo sino. Então aqui, ó, nós colocamos
representamos a distribuição normal por essa figurinha, né? Aqui no eixo horizontal estão os valores medidos, no vertical aqui no centro é a média, essa linha para a direita que nós colocamos a média mais um desvio padrão, aqui para a esquerda a média menos um desvio padrão, e aqui dentro desse intervalo a gente pode afirmar que estão ali praticamente 68% de todos os valores, né? A distribuição normal, ela tem essas características, ó. Ela é simétrica em torno da média, tá certo? Ok? A média está no centro da distribuição dela, e essa simetria em torno da média é que permite nos afirmar que a certeza é sempre mais ou menos 0,1, ou mais ou menos 0,3, mais ou menos 2, não existe incerteza 0 ou mais 4, ou menos 2 e mais 5, porque eu vou mostrar para vocês que a incerteza que a gente quer, aquela incerteza que a gente quer calcular, que a gente quer chegar nela, ela vai ter uma distribuição de probabilidade normal. Por isso que a gente está batendo bastante nessa questão da distribuição de probabilidade normal, tá? E outra coisa importante, pessoal, isso que está aqui, ó. Ela é assintótica. O que é assintótica? Ela parece tocar aqui no eixo X, ó, parece que ela é fechada no lado direito e no lado esquerdo, mas não é. A melhor figurinha que representa ela realmente é essa aqui que eu estou mostrando agora, tá vendo? Ó? Ela é aberta aqui, ó, e ela é aberta do lado esquerdo. O fato dela ser aberta do lado esquerdo e do lado direito aqui ajuda a nos explicar por que Gauss não chegou a 100%, tá vendo? Chegou a 99,73%. Porque existe ainda a probabilidade de ter um valor bem à direita da média, que passou desse 3 desvio padrão. Pode ser que eu tenha um valor bem à esquerda da média, que ultrapassou esse 3 desvio padrão para a esquerda. Ela não é fechada, tá? Nós já concluímos, eu espero que vocês estejam convencidos disso, né? Que toda medição está sujeita a alguma incerteza, né? E que o resultado de uma medição só é completo se ele vier acompanhado da incerteza. Ou seja, resultados de medição sem incerteza, a não ser que seja, né, um resultado que não tenha uma responsabilidade maior, por exemplo, aqui onde eu estou, né, nós temos tem aqui um medidor de temperatura, que esse termômetro está indicando 15 graus Celsius. Mas quando eu vou ali e meço a temperatura desse termômetro, eu não preciso, nesse caso, reportar uma incerteza. Por quê? Esse valor medido de temperatura que eu estou usando aqui é apenas para ter uma ideia de conforto. Está mais frio, ou está mais quente, ou está agradável. Eu não vou usar esse valor de temperatura aqui para tomar uma decisão, um produto está bom, um produto está ruim, né? Aprova um lote, não aprova um lote de produtos e assim por diante, em função de uma amostra. Eu não estou tomando uma decisão extremamente importante em cima desse resultado. Então, esse valor que eu estou medindo aqui com o termômetro, eu não preciso ter para ele uma incerteza declarada no resultado. Agora, para a maioria dos resultados que eu faço em laboratório, né, em calibrações, eu preciso ter uma incerteza, porque a incerteza afeta diretamente a qualidade do meu resultado. Ok? Então, olha só. Todo valor tem que vir acompanhado de uma incerteza quando ele afeta diretamente a qualidade de um resultado lá para frente. Então, o que é incerteza de medição, né? A incerteza, como a gente viu antes ali, a gente falou do desvio padrão, faz o mesmo papel, né? Ele dá uma ideia para a qualidade do resultado. Tá vendo? É o exemplo que a gente está colocando aqui, ó. Eu medi a temperatura na sala. Estou dizendo que, ou dentro de uma estufa, ou dentro de um forno, que a temperatura é 23,5, mais ou menos 0,5 graus Celsius. Alguém também mediu essa temperatura e está dizendo que é 23,5, mais ou menos 0,8 graus Celsius. Aonde a medição é de melhor qualidade? Tá vendo? Não é olhando a média deu a mesma, né? O valor mais provável é 23,5 e 23,5, tá vendo? Aonde que eu vou observar que eu tenho melhor qualidade no resultado? Através da incerteza. Aqui a incerteza é menor. Então a gente diz que a medição de melhor qualidade é essa da esquerda. Portanto, pessoal, a incerteza de medição é a dúvida que existe sobre o nosso resultado da medição. Ok? É a dúvida. Eu estou em dúvida. Agora, uma coisa importante. Se reportássemos a temperatura só assim, é 23,5. Essa medição é considerada não confiável. Olha que interessante.
Por que ela não é considerada confiável? Porque eu não conheço a incerteza dela. E se eu preciso tomar uma decisão aqui, pessoal, então, puxa, eu vou ter que pegar as amostras e colocar na geladeira, porque se a temperatura está muito alta, ela pode danificar uma amostra. Se eu já começo a tomar uma decisão importante em função da temperatura, eu vou precisar de uma incerteza para ela. E eu não tenho. Então, essa medição aqui, no caso, como eu não tenho uma incerteza declarada para ela, eu vou dizer, essa medição não é confiável, infelizmente. Ok? Porque eu não tenho a incerteza declarada. Por isso que a gente diz aqui em cima, ó, que mesmo sabendo que o resultado da medição não é perfeito, porque existem erros de medição e existe incerteza, é possível a gente obter informações confiáveis da medição somente se o resultado vier acompanhado da respectiva incerteza. Ok? Então aí vem um ponto fundamental para vocês. Por que vocês mandam calibrar um instrumento de medição e vem lá dentro do certificado uma incerteza declarada para aquela calibração? Porque aquela incerteza é fundamental para as medições que vocês estão fazendo. Aquela incerteza vai ser fundamental para as próximas medições de vocês com aquele equipamento de medição. Se eu não conhecer a incerteza da calibração do equipamento, eu não vou conseguir conhecer a incerteza da minha medição. E nem a incerteza do meu ensaio. E uma coisa que eu quero já adiantar agora aqui para vocês, nós vamos ver com os exercícios. Uma coisa é mandar calibrar o instrumento. No certificado de calibração do instrumento vai vir uma incerteza, declarada lá no certificado. Agora, quando, preste atenção, cai na prova a questão 89, letra G. Quando eu for usar o equipamento que já foi calibrado, que tem uma incerteza já declarada na calibração dele, aquela incerteza não é a incerteza da minha medição. Aquela é uma componente de incerteza para chegar na minha medição. Na hora que eu for medir com aquele instrumento que já foi calibrado, a incerteza vai ser maior. A incerteza vai ser maior. Esse é um engano muito comum que a gente vai perguntar. Poxa, para que eu vou fazer um curso de incerteza, de medição, se eu já tenho as incertezas declaradas no certificado de calibração? Simples. Porque aquela incerteza lá do certificado de calibração não é a incerteza que tu vai ter no teu ensaio, nem na tua medição. Aquela é uma componente, você vai juntar ela com outras componentes de incerteza para chegar na incerteza da sua medição, para chegar na incerteza do teu ensaio. Ok? E é isso que a gente quer mostrar aqui para vocês. A gente agora está falando em componentes de incerteza. Tá? Ok? Tem que tomar alguns cuidados aí. Bem, para a gente encerrar, vamos falar do erro de medição. Mas, Gilberto, eu estou falando no curso de incerteza, você vem falar em erro de medição? Tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Sabe o que eu vejo de preocupação por aí nos laboratórios e nas empresas? Muita gente preocupada em determinar a incerteza de medição. Está todo mundo preocupado. Como é que é a incerteza? E esquecem dos erros. Então, às vezes, olha só. Muitas vezes, o que acontece? Como eu falei, o pessoal está muito preocupado com a incerteza do resultado, mas esquece que os equipamentos têm erros de medição. E esses erros de medição estão informados aonde? Lá no certificado de calibração dos equipamentos. E eu vou mostrar para vocês aqui exemplos em que os erros podem ser maiores do que a incerteza. Mas a pessoa esquece do erro e quer trabalhar com a incerteza. E o erro vai para onde? Vai desaparecer? Sozinho? Vai sumir por magia? Não, gente. Isso não acontece. Tá certo? Então, nós vamos ter que trabalhar com erro de medição também. Erro de medição também pode influenciar na incerteza de medição. É isso que eu quero dizer. Se você... Sabe o que diz aquele NIT DICLA 21 ali, que eu falei para vocês? Sabe o que diz o guia para a expressão da incerteza de medição, que eu comentei com vocês? Ele diz o seguinte, ó,
Se vocês não corrigirem um erro de medição, sabe para onde é que vai esse erro? Não vai desaparecer, não. Esse erro de medição não vai desaparecer, não. Ele vai aumentar a sua incerteza. E vocês vão ver o quanto impacta isso. Ok? Então, não vamos esquecer dos erros de medição. Bom, primeiro, então, a gente precisa saber como é que é determinado o erro para poder interpretar bem o certificado de calibração lá. Olha só. Aquele valor que é fornecido pelo instrumento de medição, por exemplo, agora estou olhando aqui no relógio, são 11 horas e 52 minutos. 11 horas e 52 minutos, certo? O relógio é um instrumento de medição, é um equipamento de medição. Média, grandeza, tempo. Certo? Esse número, 11 horas e 53 minutos agora, o vocabulário internacional de metrologia chama de indicação, que é o valor fornecido por um instrumento de medição. Se for um sistema complexo, a gente pode chamar de sistema de medição, né? Que é o valor fornecido por um instrumento de medição, por um equipamento de medição. Isso é indicação. Valor medido, valor fornecido por um instrumento de medição. Agora, essa indicação, ela tem erros e tem incertezas. Então, nós queremos agora definir o que é o erro de medição. Está aqui o conceito. Ó. É a diferença entre o valor medido pelo equipamento de medição e um valor de referência. Quem é que fornece o valor de referência? Os equipamentos chamados de padrão. Então, para um instrumento de medição, aquela indicação é o valor medido. Assim, a gente pode escrever que o erro de medição é a indicação dada pelo equipamento menos o valor de referência. Onde nós determinamos, em que momento nós determinamos esses erros de medição? O erro de medição, ó, de um instrumento de medição, determina-se quando esse instrumento é comparado a um padrão. E esse padrão ele fornece o valor de referência para nós, tá vendo? E esta operação de comparar resultados de um padrão contra o equipamento que eu estou querendo calibrar é que nós chamamos de calibração. E aí, eu só quero chamar a atenção de vocês o seguinte, tá? Calibrar é isso aqui, é comparar resultados. Hoje se faz calibração de equipamentos, não se faz aferição. A aferição é um termo em desuso na metrologia, não se usa mais há muitos anos, desde 1995, quando surgiu o primeiro vocabulário internacional de metrologia. Tá? Então, calibrar é isso. Quando eu comparo os resultados do equipamento, que eu não sei nada sobre ele, quando eu quero determinar seus erros e incertezas contra um padrão, isso é que nós temos aí uma calibração. Mas a calibração não é quando comparamos e ajustamos, não. São conceitos distintos, tá? Calibração não significa ajuste. Não são sinônimos, tá? Quem faz calibração não é obrigado a fazer ajuste. Eu vou mostrar isso para vocês nos exemplos que eu vou dar aí de certificado de calibração. Um laboratório acreditado ao Inmetro para fazer calibração, ele não é obrigado a fazer ajuste. Você pode mandar calibrar um instrumento, você pode mandar calibrar um instrumento de medição, e eu vou mostrar para vocês, ele voltar com erros elevados. Erros bastante grandes. Por quê? Ele foi calibrado, mas não foi ajustado. Abrindo parênteses. O que é o ajuste? Um ajuste é uma operação que a gente faz, que mexe no equipamento de medição, para tentar reduzir erros de medição. Mas, preste atenção, vou dizer o que eu já falei, né? Nenhum laboratório, seja acreditado ou não, é obrigado a ajustar o equipamento. Às vezes ele nem sabe que dá para ajustar, ou como ajustar. Tá certo? Por exemplo, não dá para ajustar um balão volumétrico, né, uma pipeta, tá certo? Seja volumétrico ou não. Não dá. Tem equipamentos de medição que dá para calibrar, mas não dá para ajustar. Ok? Tá certo? Então, calibração é uma coisa, o ajuste é outra. Se você quer, preste atenção, mandar calibrar e ajustar o equipamento, você tem que perguntar para o laboratório que vai fazer a calibração. Ó, eu preciso que você ajuste se os erros ficarem muito grandes. Você ajusta? Ele vai dizer sim ou não. Como eu falei, ele não é obrigado a fazer o ajuste. Tá certo? Ele não é obrigado a fazer o ajuste. Ele pode, e eu trabalhei muito em laboratório, quando a gente fazia a calibração, a gente também fazia o ajuste.
Por quê? Para ajudar o cliente. Mas não éramos obrigados. Em metro não obriga e não tem nenhuma norma que obriga a gente a fazer o ajuste. Tá certo? Calibrar é uma coisa, é o ato simplesmente de comparar resultados. Ó, calibrar, o instrumento está calibrado, deu tanto, o padrão deu tanto. Com isso a gente consegue chegar nos erros de medição do instrumento sendo calibrado. Agora, ele pode voltar da calibração com erros ainda, claro, porque não foi ajustado. Mas agora, qual é a vantagem? Eu conheço os erros. Antes eu não conhecia nada, agora eu passo a conhecer, eu sei quanto é que são, qual o valor desse erro de medição. Um outro exemplo que você deu, todo termômetro desses de líquido em vidro, né, mesmo que tenha mercúrio, álcool, seja o que for, eles não são ajustáveis. Agora, tem termômetros digitais que tem como você reduzir o erro de medição. Mexendo internamente no equipamento, você consegue reduzir. Então, se o laboratório sabe como fazer isso, ele consegue calibrar e ajustar. Agora, o ajuste você tem que pedir o laboratório fazer. E às vezes ele pode dizer, não, eu não faço ajuste. Tem laboratório que não quer fazer ajuste. E ele não é obrigado a fazer, tá? E agora, que tal fazermos uma pausa para um cafezinho? É interessante você dar uma relaxada e tomar uma água, ir no banheiro, levantar, sacudir a poeira, mexer o esqueleto. E daqui a pouco a gente volta então, pessoal. Por favor, faça isso. Pare agora o curso, hein? Se você se sente bem, ok, continue. Mas se você está um pouquinho cansado, se está um pouquinho, né, com a vista cansada, com o bumbum doendo, talvez agora seja um bom momento da gente dar uma parada. Então até daqui a pouquinho, já voltamos já, hein? Mas volte.